Pai do Senhor, meus amados irmãos, estamos mais uma vez aqui para nós darmos continuidade ao nosso trabalho, nosso canal Palavra que Salva, e nós estamos falando dentro da perspectiva da família relacional, né? Fazendo todo um contexto histórico, né? Aliás, todo um caminho, né? Dessa família que é a família de Davi, né? E tudo que ela vai ali no decorrer do ciclo da sua família vão acontecendo as situações, né? E eu quero dar continuidade aqui falando da questão de quando Absalão, né, ele entra em Jerusalém e se apropria do palácio, né? Vale a pena a gente observar que ele é bem inexperiente, né? E chama Aitofel, o avô de Batseba, e pergunta: o que é que eu devo fazer, né? Como é que eu procedo agora, já que eu estou aqui como o substituto, né? Aquele que veio ao trono, né? Ascendeu ao trono. E Aitofel diz assim, isso está em 2 Samuel 16, 21, né? De todo Israel ficará sabendo que te tornaste repugnante para o teu pai, né? Depois disso, né, Aitofel pede que Absalão autorizasse para que ele pudesse montar um exército de 12 mil homens, né, conforme está escrito em 2 Samuel 17. Em seguida, ele parte em perseguição a Davi, a fim de matá-lo e reconquistar para Absalão os que permaneceram fiéis ao rei. É notável nessa situação o ódio de Aitofel por Davi, né? Avô de Batseba, não esqueceu o que aconteceu, né? Uzai também, outro conselheiro, que é uma espécie de espião de Davi aí, ele também dá um conselho a Absalão, né? Que em vez de 12 mil homens comandados por Aitofel, Absalão convocasse todos os homens de Israel e que ele mesmo comandasse, né? Conforme está em 2 Samuel 17, 11. E é interessante que Absalão busca dois conselheiros experientes, mas ambos lhe dão maus conselhos, né? O primeiro, Aitofel, aconselha com um coração inundado de ódio por Davi. O segundo, Uzai, aconselha com a tendenciosidade de quem é fiel a Davi. Essa questão nos ensina algo sobre o papel do conselheiro, né? Seria aqui um capítulo à parte para a gente discorrer, né? Outro fato importante que se destaca neste relato é que Aitofel, ao perceber que o conselho dele foi rejeitado, volta para casa e se suicida, né? 2 Samuel 17, 23. Essa atitude só mostra que nem sempre as pessoas que a gente pensa que está preparado não estão, né? Voltando, né? Absalão segue os maus conselhos de Uzai e inicia uma guerra contra o pai. O resultado direto da falta de diálogo é a agressão, né? Davi organiza um exército para se defender, apesar das ordens explícitas do rei ao exército para que não fizesse mal algum a Absalão, conforme 2 Samuel 18, 5. Joabe, sobrinho do general e homem de confiança de Davi, lhe desobedece e mata Absalão, né? Joabe é um homem frio, sanguinário, que segue mais o que acredita ser melhor para o reino de Israel e para a posição que ocupa do que as ordens do rei e o desejo do amigo. No calor da batalha, Absalão fica preso nos galhos de uma árvore pelos longos e belos cabelos enfeitados com um pó de ouro, né, conforme 2 Samuel 18, 9, né? E um soldado avisa Joabe que friamente enterra 3 dardos no peito do primo, né? E aí você está registrado em 2 Samuel 18, 14. Absalão é vítima da própria vaidade, pois o que mais prezava, né, era essa situação, né, que era os belos cabelos, né, e acabou morrendo. Ao saber da morte do filho, Davi se desespera, sai caminhando e gritando o nome de Absalão, expressando toda a sua dor, conforme 2 Samuel 18, 33, né?
Isso tarde demais, né? Porque o rei perdera mais um filho, né? Essa história, ela podia não ter um final tão mal como foi, né? Tão trágico. Caso houvesse um diálogo entre pai e filho. E aí você percebe que nesse momento, né, toda a situação que aconteceu com Davi e Absalão aí, nessa questão principalmente da não comunicação, né, de não sentar e conversar, de não sentar, dialogar sobre a situação e tentar achar um meio, né, para que eles pudessem harmonizar, né, essa relação que começou de uma forma bem abalada, uma forma desestruturada, né, uma forma que não trouxe no decorrer do caminho, né, trouxe ódio, trouxe amargura, trouxe traumas, trouxe situações de violência, agressão, né, e terminou com uma tragédia, né? Já tinha morrido Aminon, né? A filha de Davi, que sofreu o estupro, também teve o seu emocional completamente abalado, né? A morte, o final de tudo aí acontecendo com essa situação da família, né? Aminon morreu, né? A sua meia-irmã Tamar sofre, né? Não deixa de ser uma morte, mesmo ela estando viva, mas afetivamente ela tem aí um prejuízo muito grande. E agora, outra cena acontecendo, que é Absalão sendo morto, né? Então você vê que essas situações geradas dentro do campo da família também envolve, né, os primos, né, o Aitofel, que é o avô de Batseba, né? Então todos os outros personagens que contribuíram também para que esse cenário ele pudesse acontecer. E aí você vai ver o ódio, né, ali no meio dessas pessoas e desencadeando só situações que eram de desagrado, de desafeto e que vão abalar completamente o ciclo da família de Davi, né? E você vê ele correndo desesperado, gritando pelo filho, mas já era tarde, porque o filho já estava morto. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor esteja contigo, derrame sobre você a sua bênção, te dê a paz do Senhor e derrame da sua graça e da sua misericórdia sobre a sua vida, tá? Não esqueça no final, se você gostou dessa pequena mensagem, né, que a gente está seguindo uma sequência, já está no final, de toda uma história e história de consequências da vida do ciclo familiar do rei Davi, né? Um homem que era considerado, foi considerado pela Bíblia um homem segundo o coração de Deus, mas como um sujeito que tem família, um sujeito que está aqui nessa dimensão horizontal, ele também enfrentou dificuldades como um rei e enfrentou dificuldades também como um pai, né? Mas que é um retrato de famílias também que enfrentam mesmas situações bem parecidas a essa de Davi, em todo o nosso contexto, em toda a nossa atualidade. Mas o Senhor está aí, o Senhor está no controle, assim como Ele estava no controle da família de Davi, de tudo que aconteceu, Ele também está no controle da nossa família. Que Deus abençoe a tua família, que Deus te guarde, que Deus te proteja, esteja com você todo o tempo, em nome de Jesus. Amém.